De onde veio Deus? Você já parou para pensar quem era Deus antes de tudo existir? Antes que houvesse o universo, as estrelas, a terra ou até mesmo o tempo? A Bíblia afirma que Ele é eterno, sem começo e sem fim, mas o que isso realmente significa? É um mistério que desafia a lógica humana, mas que as Escrituras nos convidam a explorar. Prepare-se, porque neste vídeo vamos desvendar o enigma da origem de Deus, e você vai se surpreender com a aplicação disso no final. Número 1. Deus, o Eterno. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Esta declaração ecoa através do tempo, revelando algo que desafia a mente humana. Deus é eterno. Não há início, não há fim. Enquanto nós, seres humanos, contamos os segundos, os anos e as eras, Deus habita uma eternidade que não pode ser medida ou compreendida. Imagine por um momento, antes que qualquer montanha fosse esculpida, antes mesmo que o universo respirasse pela primeira vez, Deus já era. Ele é chamado de Eu Sou, um nome que transcende as barreiras do tempo, um lembrete de que Ele é, foi e sempre será. O conceito de eternidade não é apenas difícil, é quase impossível de entender completamente. Como podemos, limitados pelo tempo e espaço, compreender algo ou alguém que existe fora desses limites? A Bíblia nos dá pistas sobre essa realidade. Ela nos mostra que Deus não está preso às mesmas regras que governam a criação. Ele é como o autor de um livro que pode intervir em qualquer página da história, mas nunca se torna parte do enredo. Para nós, cada momento é um passo à frente. Para Deus, tudo está diante dele. O passado, o presente e o futuro se encontram na palma de suas mãos. Ao longo da história, o homem tentou encontrar a origem de Deus, mas essa busca sempre levou ao mesmo ponto. Deus não tem origem. Ele é o princípio de todas as coisas. Em 22 de Apocalipse, Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Essa descrição reforça sua natureza eterna, independente de qualquer outro ser ou elemento. Enquanto tudo ao nosso redor tem um começo e um fim, Ele permanece inabalável. É como tentar imaginar uma linha que nunca começou e nunca terminará. Essa é a eternidade divina. E essa eternidade não é um vazio. Deus não está apenas existe, Ele é. Antes de formar o mundo, Ele já era soberano, todo-poderoso e infinitamente sábio. Ele não precisou criar o universo para se sentir realizado ou para encontrar um propósito. Sua glória já era incomparável, sua santidade inatingível. O Salmo 93, verso 2 declara: O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Essas palavras revelam que Deus reina desde sempre, e seu domínio nunca terá fim. Agora imagine a grandeza de um Deus assim, um ser eterno, cuja existência não depende de nada ou ninguém. Cada vez que olhamos para o céu e nos perguntamos sobre a vastidão do universo, lembramos que o Deus que o criou é maior, mais poderoso, mais eterno. Ele é o eterno que nunca muda, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é nesse Deus eterno que todas as coisas encontram sua origem, sentido e propósito. Número 2. A pergunta filosófica: quem criou Deus? Uma das perguntas mais antigas e fascinantes que a humanidade já fez é: se tudo tem uma origem, quem criou Deus? Parece uma questão legítima, mas ela revela uma falha no entendimento daquilo que Deus realmente é. A própria Bíblia começa declarando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não é algo dentro da criação. Ele é o criador de tudo o que existe. Ele não pertence à mesma categoria das coisas que ele criou. E é exatamente por isso que a ideia de quem o criou é um raciocínio inadequado. Pense por um momento. Tudo que conhecemos segue um padrão.
onde algo depende de outra coisa para existir. Nós dependemos de oxigênio, a Terra depende do Sol, e assim por diante. Mas Deus está fora dessa cadeia de dependências. Ele é autoexistente, o que significa que sua existência não depende de absolutamente nada além de si mesmo. Quando perguntamos quem criou Deus, estamos tentando colocá-lo dentro dos limites da criação. É como perguntar qual é a cor do vento ou o som do silêncio. Essas categorias simplesmente não se aplicam a ele. Se Deus tivesse sido criado, ele não poderia ser Deus. Ele seria apenas mais uma peça dentro do quebra-cabeça da criação, e o verdadeiro Criador estaria acima dele. Por isso, a pergunta, embora interessante, não faz sentido no contexto da existência divina. No final, essa pergunta filosófica nos leva a algo muito maior: o reconhecimento da singularidade de Deus. Ele é eterno, autoexistente e incriado. Tentar compreendê-lo por completo é como tentar esvaziar o oceano em um copo. Nossa mente é limitada, mas isso não diminui a verdade de sua existência. Deus sempre foi e sempre será, independente de nossa capacidade de compreender todos os mistérios que cercam seu ser. Número 3. Ciência e Big Bang. Por muitos séculos, a ciência e a religião pareciam andar em direções opostas, mas há momentos em que elas se encontram de maneira surpreendente. Um desses momentos envolve a teoria do Big Bang. Essa ideia, que descreve o início do universo como uma explosão de energia e matéria, sugere que o cosmos teve um começo definido. Para muitos, essa descoberta levanta uma questão ainda maior: o que causou o Big Bang? A resposta para aqueles que creem é clara: uma causa eterna que transcende tempo e espaço. Em outras palavras, Deus. A teoria do Big Bang, proposta no século XX, descreve um universo em expansão que, em algum ponto do passado, estava concentrado em um único ponto de densidade infinita. Isso desafia a noção antiga de que o universo era eterno e imutável. E aqui entra uma verdade poderosa: se o universo teve um começo, ele precisou de uma causa. As Escrituras já declaravam em 1 de Gênesis, muito antes da ciência: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa declaração coloca Deus como o autor de tudo, o agente que deu origem ao cosmos. As leis da termodinâmica também apontam para uma verdade intrigante. A primeira lei afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. A segunda lei fala sobre o aumento da entropia, ou seja, a tendência do universo para a desordem. Isso implica que o universo por si só não é eterno. Ele está caminhando para um fim. Então, se o universo teve um começo e caminha para um término, a lógica aponta para algo ou alguém que o colocou em movimento. Esse alguém é o Deus eterno. Os próprios cientistas que defendem o Big Bang reconheceram que a ciência e a fé podem caminhar juntas. Enquanto a ciência investiga o como, a fé responde ao porquê. O Big Bang não contradiz a existência de Deus. Pelo contrário, ele reforça a necessidade de uma causa eterna que existe fora das leis naturais. Em Hebreus 11:3, lemos: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A grandeza de Deus é vista na ordem e complexidade do universo. Cada estrela no céu, cada galáxia distante, aponta para um Criador que desenhou tudo com precisão. A ciência pode nos levar a entender como as coisas funcionam, mas é a fé que nos mostra quem está por trás de tudo. Deus não é apenas o iniciador do Big Bang, ele é o sustentador de todas as coisas, como diz Colossenses 1:17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Número 4. A eternidade antes do tempo. O primeiro capítulo de Tito, verso 2, diz:
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa afirmação é uma janela para um dos mistérios mais profundos da existência de Deus. Antes que o tempo começasse a correr, antes que houvesse qualquer coisa que pudéssemos medir ou observar, Deus já existia. É difícil imaginar uma realidade sem passado ou futuro, apenas um eterno presente. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos revela sobre Deus. Ele é completamente autossuficiente, habitando em uma eternidade que desafia toda a lógica humana. Quando lemos em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, somos confrontados com uma verdade extraordinária. A cruz não foi um acidente, nem uma improvisação divina. Antes mesmo de Deus formar o universo, o plano da redenção já estava completo em sua mente. Cada evento da vida de Jesus, seu nascimento, sua caminhada entre nós, sua morte e sua gloriosa ressurreição, já fazia parte do propósito eterno de Deus. Ele sabia que o ser humano, criado à sua imagem, cairia. Mas em sua infinita graça, Deus preparou o Cordeiro para resgatar a criação, reconciliando-a consigo. A cruz de Cristo não foi apenas um momento no tempo. Ela é o centro de toda a história, tanto passada quanto futura. Quando Jesus veio ao mundo, ele estava cumprindo algo que já havia sido decretado desde a eternidade. Cada palavra que ele pronunciou, cada milagre que realizou e, finalmente, cada gota de sangue derramada era parte do plano eterno de Deus. Como disse Pedro em sua primeira carta, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Essa eternidade antes do tempo nos revela que Deus não apenas conhece o fim desde o começo, mas Ele escreve cada detalhe com propósito. Não há coincidências no plano divino. Cada passo que Jesus deu em direção ao Calvário foi previsto e orquestrado antes que os alicerces da terra fossem lançados. Da mesma forma, a história da igreja e de cada crente já estava na mente de Deus desde a eternidade. Como Jesus declarou em João 6, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso demonstra que a salvação é uma obra planejada e realizada pelo próprio Deus, desde a eternidade. Em um universo tão vasto, onde muitas vezes nos sentimos pequenos e insignificantes, é impressionante pensar que cada um de nós já estava nos pensamentos de Deus antes mesmo de o tempo existir. Não somos apenas parte de uma criação aleatória. Somos frutos de um propósito eterno, redimidos pelo Cordeiro que foi morto antes que o mundo viesse à existência. Esse plano, iniciado na eternidade, continua a se desdobrar em nossas vidas hoje, provando que o amor de Deus transcende o tempo e transforma nossa história. Número 5. Quem é Deus além da criação? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Essas palavras ecoam uma verdade profunda. Deus não depende de nada para existir, mas tudo depende dele. Desde o universo, com suas bilhões de galáxias, até o fôlego de vida que enche nossos pulmões, tudo está enraizado na presença e no poder dele. Deus, em sua essência, transcende a criação. Sua glória é anterior a tudo e independente de qualquer coisa que possamos ver ou imaginar. A Bíblia descreve Deus de maneiras que nos ajudam a entender um pouco de sua natureza. Ele é luz, que ilumina até mesmo as trevas mais profundas. Ele é o próprio amor, a fonte de toda bondade, misericórdia e compaixão.
Ele é espírito, livre das limitações físicas e capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essas descrições não são meros títulos, elas refletem atributos eternos de um Deus que é infinito em poder, sabedoria e santidade. Quando olhamos para a criação, vemos reflexos da grandeza de Deus, mas ela não é capaz de contê-lo. Isaías 66 diz: "O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso?" Isso mostra que, embora Deus interaja com sua criação, Ele está além dela. Ele não precisa de templos feitos por mãos humanas ou de qualquer espaço físico para existir. Sua grandeza é incomparável e incompreensível. E além da criação, Deus é o sustentador de tudo. Ele não apenas criou o universo, Ele o mantém funcionando. Cada batimento do coração, cada movimento das estrelas, cada detalhe da vida só ocorre porque Deus está sustentando tudo. Ele não é um criador distante que abandonou sua obra. Ele está profundamente envolvido em cada aspecto dela, mesmo além do que podemos perceber. Essa transcendência de Deus é um convite para a adoração. Quando reconhecemos que Ele é maior do que tudo o que conhecemos, somos levados a nos prostrar diante dEle em reverência e humildade. Não há nada que possamos fazer para acrescentar a glória de Deus, porque Ele já é glorioso em sua essência. Ao mesmo tempo, Ele nos convida a conhecê-lo, a andar em comunhão com Ele e a experimentar sua presença, que está além de qualquer coisa que a criação possa oferecer. Ele é o Deus eterno, imutável e perfeito, que não depende de sua criação, mas cuja criação depende completamente dele. Número 6. O relacionamento de Deus na Trindade. A glória que me deste, eu lhes tenho dado, para que sejam um, como nós somos um. João 17:22. Essas palavras de Jesus oferecem um vislumbre extraordinário do relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes que o universo existisse, Deus já vivia em perfeita comunhão consigo mesmo. Essa união, conhecida como Trindade, é um dos maiores mistérios da fé cristã. Não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas, coexistindo em harmonia e amor eternos. Na eternidade, o Pai amava o Filho amava o Pai, e o Espírito Santo era a expressão plena desse amor. Em João 17:24, Jesus declara: "Porque tu me amaste antes da fundação do mundo." Esse amor eterno é a essência da Trindade, um relacionamento onde não há falta, competição ou necessidade. Deus é autossuficiente, completo em si mesmo, e essa comunhão perfeita é a fonte de toda a criação. Não havia solidão em Deus, mas um transbordar de amor e glória que levou à criação de todas as coisas. Esse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo também reflete a perfeição de sua unidade. Cada pessoa da Trindade tem um papel distinto, mas age em total concordância. O Pai é o autor do plano, o Filho é aquele que executou o plano planejado pelo Pai, e o Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção na vida do homem. Essa harmonia é vista ao longo de toda a Bíblia, desde a criação em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem, até o sacrifício de Cristo e a regeneração operada pelo Espírito. É um mistério que nos ensina sobre a essência de Deus e sobre como Ele deseja que nos relacionemos uns com os outros. Na oração de Jesus por seus discípulos, Ele expressa o desejo de que todos aqueles que creem nele experimentem algo dessa unidade divina. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Isso nos mostra que o relacionamento entre as pessoas da Trindade não é apenas um mistério a ser admirado, mas um modelo para nosso próprio relacionamento com Deus e com os outros. A unidade, o amor e a submissão mútua presentes na Trindade são a base para a vida cristã.
O relacionamento de Deus consigo mesmo é a maior expressão de perfeição e comunhão. É o padrão que Ele deseja que reflitamos em nossos relacionamentos, tanto com Ele quanto com o próximo. Quando entendemos que o mesmo Deus que vive em comunhão eterna também nos chama para compartilhar desse amor, somos levados a valorizar a graça que nos foi concedida. Ele não apenas nos criou, Ele nos convida a participar dessa união divina, vivendo em amor e unidade, como um reflexo da Trindade eterna. Número 7. O propósito de Deus em criar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Porque um Deus perfeito, completo em si mesmo e absolutamente autossuficiente, criaria o universo? Esta é uma das grandes questões que intrigam o coração humano. Deus, que já vivia em eterna plenitude, não precisava de nada fora de si. Então, qual foi o propósito de sua criação? A resposta está em sua própria natureza: amor e glória. Ele criou para compartilhar seu amor e manifestar sua glória de formas que revelam a profundidade de quem Ele é. A criação não foi um ato de necessidade, mas de generosidade. Deus não estava sozinho ou incompleto. Pelo contrário, Ele decidiu criar para que outros pudessem conhecer e desfrutar de sua bondade. Em Isaías 43, verso 7, Deus declara que criou todas as coisas para a minha glória. Cada estrela no céu, cada ser vivo na terra, cada detalhe do universo é uma expressão do poder, da criatividade e da majestade divina. Deus nos fez para que pudéssemos contemplá-lo e nos maravilhar diante da grandeza de sua obra. E não apenas o universo foi criado para glorificar a Deus, mas também para estabelecer um relacionamento com suas criaturas. O ser humano foi formado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade única de conhecer, amar e adorar o Criador. Desde o início, Deus desejou um povo que pudesse caminhar com Ele, desfrutando de sua presença e participando de sua obra. Ele não queria servos, mas filhos. Em Efésios 1:5, lemos: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso mostra que o propósito de Deus era nos trazer para perto dele como parte de sua família. A criação também reflete o amor de Deus em ação. Cada elemento do universo foi cuidadosamente planejado para sustentar a vida e mostrar seu cuidado. Os céus proclamam sua glória e as maravilhas da natureza nos apontam para o Criador. Mas foi na cruz que o propósito máximo da criação foi revelado. O plano eterno de Deus incluía a redenção da humanidade, para que seu amor fosse plenamente conhecido. O apóstolo Paulo escreve: porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos mostra que desde o início Deus criou tudo com a redenção em mente. Assim, tudo o que existe tem um propósito claro: apontar para Deus, glorificá-lo e convidar a humanidade a conhecê-lo de maneira íntima. Ele não criou o universo como um experimento ou um capricho, mas como um reflexo de sua natureza e um convite para desfrutarmos de sua presença. Em tudo o que vemos e experimentamos, há um eco da voz de Deus, nos chamando a compreender que fomos feitos para Ele, por Ele e para viver com Ele eternamente. Agora que você descobriu mais sobre quem Deus é e como Ele planejou tudo desde a eternidade, que sua existência não é um acidente e que Ele te amou tanto que planejou a redenção através de Jesus Cristo desde antes da criação do mundo, como você se sente? Deixe nos comentários o que mais tocou seu coração. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas verdades.
Que o Eterno te abençoe poderosamente.